Fala galera, beleza? Vitão aqui, bem-vindos ao canal. Como muitos de vocês já sabem, o Comodo Internet Security é incapaz de impedir a execução de um ransomware. Bom, era. E não, a empresa Comodo não resolveu o BO. Apenas uma configuração resolve a treta. E para ficar ainda mais louco, se você fizer essa configuração, o Comodo Internet Security vai, de verdade, se tornar, talvez, a melhor suíte de proteção e prevenção de ameaças que existe. E eu não estou exagerando. Se liga na vinheta e vamos embora descobrir essa parada. Há alguns meses atrás, um hacker desenvolveu um malware que se vale de uma vulnerabilidade do Comodo Internet Security para executar um ransomware e, assim, arregaçar o Comodo Internet Security por completo. Até agora, a empresa Comodo não resolveu o problema. Então, várias pessoas, de tudo quanto é canto, têm se interessado muito sobre esse assunto e muitos vêm tentando bolar alguma forma de tornar o SIS capaz de impedir a execução desse malware. Só que nenhuma dessas tentativas obtiveram sucesso, pelo menos até agora. Um usuário do fórum MalwareTibes solicitou um vídeo com uma configuração muito específica para ver se algo iria mudar durante a execução do tal malware. E foi o que eu fiz. Esse teste está sendo realizado no dia 22 de dezembro de 2024. Eu já tenho o Comodo Internet Security instalado e essa é a edição 2025, na última versão que foi lançada até a data de hoje. Eu vou verificar se tem alguma atualização pendente para o SIS e vou revisar as configurações. Eu vou mudar a configuração dele para defesa proativa, mas na real isso não vai importar nem um pouco. Na verdade, você pode escolher o tipo de configuração que você quiser e você pode mudar o que você quiser na interface do SIS. Nada disso vai importar quando você executar o malware. Somente um item precisa ser alterado. Então você pode configurar o SIS da forma que você preferir, desde que você faça essa alteração específica. Tal alteração você vai encontrar em reputação, configuração de reputação, e é o primeiro item dessa lista, ativar pesquisa em nuvem, que inclusive é o item recomendado. Quando você desmarca esse item, o Comodo Internet Security automaticamente desmarca os dois seguintes: a análise de arquivos desconhecidos enviando eles para análise instantânea e o upload de arquivos de metadata desconhecidos para a nuvem. Somente isso que você precisa mudar de configuração para que o SIS consiga impedir a execução daquele exploit. Então, vamos descobrir o que acontece quando eu tento executar aquele malware que roda um ransomware. A primeira coisa que você vai perceber é que quando eu tento descompactar esse arquivo, pois ele está compactado e protegido por senha, o Comodo bloqueia o 7-zip, que é a ferramenta que eu utilizo para descompactar e compactar arquivos. Então, nós precisamos configurar o SIS para que o 7-zip esteja adicionado à lista de exceções ou à lista de arquivos confiáveis. Depois que eu faço essa configuração, eu posso finalmente extrair o conteúdo daquele arquivo compactado e ali dentro vão ter dois arquivos, um executável e uma DLL. Se eu tento fazer a verificação manual desses dois arquivos, o Comodo Internet Security não vai detectar nada, o que não é uma surpresa. Porém, ele vai identificar esses dois arquivos como arquivos desconhecidos. Só que isso não quer dizer muita coisa, porque embora eles sejam classificados como desconhecidos, eles não têm nenhum tipo de identificação ou classificação quanto à permissão para execução. E antes que eu execute esse cara, eu vou te mostrar que eu tenho alguns arquivos pessoais nessa máquina, como documentos, imagens, coisas assim. E agora eu posso executar o exploit. E quando eu faço isso, o Comodo vai isolá-lo na autocontenção e vai perguntar para mim o que eu desejo fazer, qual vai ser a minha escolha. Se eu vou querer executá-lo na autocontenção, que inclusive é a opção padrão que o Comodo recomenda, mas eu posso também executá-lo sem restrições ou simplesmente bloquear o arquivo. E eu vou fazer o que o Comodo recomenda, que é executá-lo na autocontenção. E como você pode ver, ele de fato está sendo executado dentro da autocontenção do Comodo Internet Security. Se eu expando esse item, eu consigo ver que existe um executável do próprio Windows que também foi colocado na autocontenção. Se eu volto para a interface e clico em aplicativos bloqueados, o executável vai estar aqui e ele foi bloqueado pela contenção do próprio SIS. Então,
se eu tento fazer a reinicialização da autocontenção, ou seja, limpar a autocontenção, isso é o que vai acontecer com esse cara que está sendo executado dentro dela. Ele desaparece porque, na verdade, o processo foi encerrado, a sua execução foi finalizada e, dessa forma, o meu computador está protegido contra essa ameaça. Como você pode ver, nenhum arquivo meu foi criptografado. E só para te mostrar que, de fato, aquilo ali era um arquivo perigoso, eu vou enviá-lo para o vírus total e de 72 engines ou motores, 46 identificam esse arquivo DLL como um arquivo muito perigoso. Vale lembrar que o executável, por si só, não é um malware. E por isso, nem o Comodo e provavelmente nenhum outro antivírus vai detectar aquilo ali como algo perigoso. Porém, o arquivo DLL que tem aqui, ele sim é o próprio ransomware. E justamente ele é identificado por essa quantidade insana de engines, de motores, como um arquivo perigoso. E para jogar ainda mais lenha na fogueira, eu vou enviar esse mesmo arquivo para a Valkyrie. Para quem não sabe, Valkyrie é uma plataforma de análise de arquivos da própria Comodo. É como se fosse um vírus total, só que da empresa Comodo. E aqui eu vou enviar o arquivo e vou solicitar uma análise. Após todas as análises, a Valkyrie vai dizer para mim que não encontrou nenhuma ameaça nesse arquivo DLL. E como eu acabei de enviar o arquivo para lá, não deu tempo dele ter uma análise de um humano, para poder ter um veredito mais assertivo, podemos dizer assim. Agora, se eu volto para as configurações do Comodo e reativo aquelas opções que eu desativei, ou seja, volto ao padrão do próprio Comodo e tento executar esse malware, nenhuma pop-up vai aparecer e, infelizmente, após alguns segundos, todos os meus arquivos pessoais serão criptografados. Interessante, né? Mas precisamos entender algumas coisas para não fazermos M na hora de configurarmos o Comodo Internet Security dessa forma. Como mencionei antes, não importa qual tipo de configuração você decida utilizar no Comodo Internet Security. Se fizer essas alterações que eu fiz, nenhum ataque de ransomware ou malwares como esse tipo conseguirão passar pela defesa do SIS. Porém, isso gera dois problemas. O primeiro é que provavelmente diversos arquivos ou programas do seu computador serão isolados, pois desmarcamos a opção de verificação na nuvem. Então, para que tenhamos esses programas, essas coisas funcionando, precisaremos decidir qual arquivo é confiável, selecionando manualmente cada um deles. Isso meio que mata o propósito de um antivírus para a maioria das pessoas, pois aqui enxergamos o segundo problema. Mesmo que seja possível evitar o problema que venho demonstrando há algum tempo aqui no canal, para resolvermos isso, geramos um outro problema tão grave quanto: ao executar um arquivo desconhecido, ele será isolado automaticamente ou o SIS irá perguntar o que fazer. Não importa qual arquivo seja, e isso garante a máxima proteção, pelo menos em teoria, porque quando formos executar algo que acreditamos ser legítimo, marcarmos esse programa ou arquivo como legítimo para não ser isolado, mas e se aquilo for um malware como esse aqui? É claro que precisamos sempre ter cuidados ao executarmos coisas baixadas da internet, ou recebidas por e-mail ou programas de conversa como WhatsApp ou Telegram. Mas sermos os responsáveis por classificar tudo, meio que faz a coisa toda perder um pouco do sentido. Porque nós não sabemos tudo, nós não conhecemos todo tipo de arquivo e nem sempre tomaremos a decisão correta na hora de escolher o que fazer quando o SIS exibir essa pop-up. Ou seja, o problema, embora amenizado com essa configuração, continua existindo e continua sendo bem grave. Sem contar que para esse malware que eu executei, o arquivo perigoso é a própria DLL e ela não é reconhecida pelo SIS, pela verificação em nuvem ou pela própria Valkyrie. E é exatamente por isso que, ao mantermos a configuração padrão, o malware será executado e a DLL, que é o próprio ransomware, irá fazer a festa no computador. Bom, pelo menos agora sabemos que é possível nos prevenirmos, mais ou menos resolver o problema com apenas uma configuração. Então, se nós, usuários, conseguimos mediante uma configuração, então significa que nós ficamos observando e fazendo testes. Cara, se nós conseguimos uma configuração que, embora não seja ideal, mas que consegue evitar esse tipo de exploit,
Acredito que a própria Komodo tem meios para poder fazer isso também. Talvez agora a questão seja boa vontade. E aproveitando, olha o que um usuário anda falando no fórum Alder Security. Esse é o fórum e essa é a mensagem que esse usuário publicou. E para ficar mais fácil você conseguir entender, eu vou usar o Google Tradutor para poder traduzir essa mensagem. E essa pessoa basicamente diz o seguinte: desisti do malware Tips recentemente, pois parece estar invadido por trolls. Só Deus sabe o porquê. Postei vídeos sobre vários aplicativos e ela está citando i7, MCsoft, Symantec, etc., sendo ignorados por malwares, e isso pode ser confirmado, pois o malware estava na natureza. Isso aqui é um erro de tradução. Ela quis dizer que o malware estava sendo distribuído por aí, ou seja, estava na internet. E ela continua, todos os quais levantaram apenas um pio. Aqui ela está dizendo que quase ninguém comentou a respeito. Mas quando algo trivial, e aqui eu coloco uma aspas bem grande, trivial, é encontrado contra o Komodo, é como se o mundo estivesse acabando. E continua dizendo o seguinte: o grande bypass, o grande exploit inicial, era que um arquivo de texto poderia ser jogado no sistema com a contenção ativa. E isso foi resolvido com um ajuste de contenção lançado na semana passada. Inclusive, tem vídeo aqui no canal mostrando que essa parada foi realmente resolvida pela Komodo, mas no mesmo vídeo eu mostro a outra parada que até agora parece que estão fingindo demência. Enfim, a pessoa conclui o seguinte: foi postado um segundo, no caso um segundo arquivo, um segundo malware, mas como ele está mantido privado, ou seja, não está disponível por aí, não tenho ideia se é legítimo ou não. Isso tudo causa a impressão de que é um esforço sendo realizado aqui para tentar tirar a importância ou tirar a credibilidade dos vídeos que eu tenho trazido para o canal mostrando essa falha, mostrando que o Komodo não consegue, ou pelo menos não conseguia, impedir a execução de um ransomware. Ransomware esse que até o Windows Defender consegue bloquear e colocar em quarentena. E só para esclarecer uma parada, eu não vou compartilhar esses arquivos tanto para essa pessoa como para qualquer outra pessoa que vier a solicitar, porque quem desenvolveu e mandou para mim o arquivo para eu poder fazer os testes e produzir os vídeos, pediu sigilo. A pessoa pediu para eu não compartilhar. Então, eu aprendi com a minha família, com os meus pais e com a minha própria vida a ser um cara honrado, a honrar a minha palavra, sacou? E também a ser responsável com relação a esse tipo de coisa. Fora que eu não vejo necessidade em tentar esconder as cagadas da sua empresa favorita. E o mais louco é que, apesar de todos esses problemas que a empresa tem enfrentado e que tem aparecido, eu particularmente continuo usando o Komodo Internet Security como a minha suíte de segurança favorita. É aquela que me atende. Enfim, vai entender, né? Bom, é isso. Eu espero que tenha sido bacana. Se você gostou, deixa o like. Se ainda não for inscrito, se inscreve no canal. Compartilha para dar aquela moral. E é isso. Tamo junto e até a próxima.